Hoje a gente vai matar a vontade de falar do outro. Tá? A gente fica, às vezes, com certa culpa, né, de falar do outro. Hoje a gente está liberado para falar do outro. E nós vamos falar do outro e vamos falar de problema. Embora nós irmãos falamos assim, vamos deixar o problema de lado, eu vou fazer o contrário, vamos trazer o problema para cá agora. Tem uma frase muito interessante, muito simples e muito inteligente, que define muito bem o que é um problema. Vocês vão concordar comigo que ela é extremamente simples. O problema não é o problema. O problema do problema é como eu encaro o problema. Todo mundo entendeu, né? Ótimo. Então, isso posto, nós vamos falar de um problema que nos atazana. O outro. O Jean-Paul Sartre, que era um filósofo francês, escritor, crítico de arte, ele escreveu muitas obras, contribuiu muito para o desenvolvimento da inteligência humana, da percepção da realidade, ou pelo menos ele contribuiu com uma visão diferente, existencialista, né, primando pelo valor do homem, do ser humano. Embora materialista, ele nos legou muitas coisas interessantes. Entre essas coisas, ele escreveu uma peça chamada Entre Quatro Paredes. A peça, eu não me lembro do título em francês, mas foi traduzida aqui no Brasil como Entre Quatro Paredes. E essa peça, ela trazia como enredo, né, 3 pessoas que se encontravam numa sala, numa estância fechada, num ambiente fechado, e supostamente essas 3 pessoas tinham desencarnado, tinham morrido e estavam no inferno. E aquela sala era um inferno. E interessante que cada um desses 3 era o carrasco dos outros 2. E eles passam, durante a peça, a falar sobre a vida. E eles comentam, inclusive, sobre o velório deles, cada um fazendo comentários a respeito de como foi o funeral e tudo mais. E aí começam a discutir sobre temas mundanos da vida, né, do dia a dia. Até que eles chegam a um determinado ponto e soltam a frase: o inferno, que era o que eles viviam, são os outros. O inferno são os outros. Será que Sartre tem razão? O inferno são os outros. O que vocês acham? Sem os outros ficaria mais fácil? Você está falando sinceramente? Se não é, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vou contar uma historinha. Deixa eu ver primeiro se a pessoa está aqui. De repente eu conto a historinha, a pessoa está ali e me processa. Não tá. Há um tempo atrás, na verdade, há uns 2 anos atrás, nós fomos procurados por uma paciente, uma senhora, mais ou menos na faixa dos 40 e poucos anos, muito bonita, vistosa, uma pessoa assim, de um perfil assim clássico, né? E cheia de joias e tal, mas muito bom gosto, bem vestida, sóbria, vestida sobriamente. E ela me disse o seguinte, aquilo que todo terapeuta gosta de ouvir. Me indicaram o senhor, disseram que o senhor é um terapeuta muito competente. Já foi propaganda enganosa, né? Eu fiquei desconfiado, mas quando vem com essa introdução, ou seja, eu tenho que consertar a TV quebrada e dar a garantia estendida. Então aconteceu o seguinte, ela disse, senhora, eu estou sofrendo muito, minha vida não é fácil, eu não aguento mais viver do jeito que estou vivendo. Aí eu disse, mas o que está acontecendo? Eu tenho um problema muito sério. Vamos lá, qual é o seu problema? Meu marido. O seu problema é o seu marido? Sim, eu não aguento mais viver com esse homem. Ele é o seu problema? Meu problema. Para dizer a verdade, não é só ele. Eu tenho outros problemas. Se eu ficar contando aqui, o senhor vai ter que fazer uma sessão dupla só para contar os problemas. Mas vamos então nos concentrar naqueles mais graves, né? Meus filhos, eu tenho um casal de filhos, sempre foram um problema para mim, desde que nasceram. Ok, marido, 2 filhos, 2 filhos. Mais alguém que é problema para a senhora?
Olha, eu me dou bem com a minha mãe, mas o meu pai, desde pequenininha, esse ainda é um problema. A minha mãe já foi. Não sei se ela já foi um problema, não sei se ela já tinha ido. Mas enfim, ela disse, eu falei assim, não, o meu marido ainda, o meu pai ainda é um problema para mim. Que problema? Mais alguém assim? Não, mas é verdade, tinha um vizinho meu. Eu não quero comentar. Essa introdução, eu não quero comentar. É que vai comentar, né? Eu fiz aquela cara de paisagem. É estranho. É. E esse é o problema? Não, o problema não é por ele ser estranho. Apesar que ser estranho também é um problema. Ele deve ter uns 30 anos. E é solteiro ainda. Pelo menos eu não vi nunca uma moça entrando naquele apartamento. Mas esse é o problema? Não, o problema é o gosto musical dele. Como assim? Ele gosta de ópera. Você imagina, um rapaz ficando gostar de ópera, tem alguma coisa errada, né? E ele ouve ópera toda noite, mas muito alto. Não, mas é o suficiente para eu ouvir aquela cantoria. E isso é um problema? Mas não seria um problema para o senhor também? Eu quero assistir a novela, é um problema. Bom, então vamos resolver a situação. Peguei os cartõezinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Senhora, mas eu fiz isso mesmo, tinha que ser aqui no título, não. Eu fiz isso. Está aqui. A solução dos seus problemas. E que é isso? Cartão de visita meu. Seu marido, sua filha, seu filho, seu pai, seu vizinho. Pode entregar para eles, manda ligar para a Cida, secretária, marcar uma consulta, não sei como é que a gente vai fazer, não quero dar um jeito. O senhor está falando? Não, veja. A senhora quer que eu resolva o seu problema. E eu tenho todo o interesse em ajudá-la. Não sei se eu vou conseguir. Mas para mim lidar com o problema tem que estar diante de mim. Concorda? Como o seu problema são eles, são os outros têm que vir aqui. O senhor está rindo da minha cara? Não, estou falando sério. A senhora acredita que, se a senhora acredita que o seu problema são os outros, então não tem como eu, por controle remoto, operar mudança no outro se o outro não está aqui. A não ser que eu passe as instruções e a senhora vá lá e faça terapia com eles. Você não está entendendo, você está dizendo que o problema está em mim. Eu falei, nossa, a terapia é bom por causa disso. Na primeira sessão, a pessoa começa a ter uma luz de dentro. Gente, aí eu acreditei que eu era bom. Já pensou? Mas foi 15 minutos de bate-papo. Aquela senhora já estava iluminada a tal ponto de ter entendido qual era o problema da vida dela. E ela chegou para mim e falou assim, você está dizendo que eu sou o problema? Sim. Mas como? Eu falei, a não ser que a senhora acredite numa outra solução, contratar um jagunço e mandar matar todo mundo. Mas vamos pensar seriamente. Aí a gente brinca assim, né? Mas não é para descontrair. É porque se a gente fizer cara de paisagem como o modelo esperado do psicólogo, desenvolva. Fale mais a respeito. O que você quis dizer sobre isso? Não. Eu lanço provocações, né? E essa senhora chegou de repente e falou assim, mas você está dizendo que não... Mas peraí, mas tem alguma coisa errada? Existem problemas? Assim, claro que existem. O problema está dentro da gente. Porque se o problema estivesse no outro, nós não teríamos nem o que fazer. Veja só, se nós simplesmente eliminássemos as pessoas de alguma forma, não mandando matar, naturalmente, mas se essa pessoa saísse da minha vida, o outro saísse, se essas pessoas são um problema na minha vida, então seria muito fácil. Bastaria simplesmente que eu me afastasse das pessoas que me causam problema. Mas o danado é que parece que esse negócio é contagioso.
e os outros vão surgindo, que nem brotoeja, né? A gente se livra de um, aparece outro. Parece que atrai, né? Na realidade, gente, o Delson Lemela, né, colega de consultório e tal, foi meu mestre no curso de especialização em TVT, juntamente com o Flávio Brown, da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Ele costuma dizer o seguinte, que problema sempre é aquilo que acontece dentro de mim. Todo o resto são situações, são dificuldades. Vejam se isso não faz sentido. Não existe nenhum problema, isso eu acredito piamente hoje, não existe nenhum problema que seja externo a mim. Nenhum. Ah, mas peraí, uma doença, um tumor, não é um problema? Não. É uma dificuldade, é uma situação decorrente de um problema, uma causa que é espiritual. E não precisa ser espírita para acreditar nisso. As neurociências, a psicossomática demonstra isso, que as doenças decorrem de conflitos entre o meu pensar e sentir. Portanto, a causa não é a doença. A doença é a manifestação de uma causa que é anterior ao corpo. O corpo é manifestação do quê? Do espírito. O corpo com todos os seus atributos. Saúde, doença. Olha como a coisa é complexa e ao mesmo tempo extremamente simples. Imaginem vocês que tudo o que ocorre à minha volta são situações. Como na frase, o problema não é o problema. O problema do problema é como encara o problema. Ou seja, a maneira como eu reajo, a maneira como eu me sinto, a maneira como eu interpreto as situações que ocorrem à minha volta, é que vão determinar a minha felicidade e o meu sofrimento. Não é o outro. Um dia eu falei uma coisa que deu um picocó, não é aqui. Eu falei uma frase que eu costumo falar para os pacientes também. Nada é pessoal. Ah, não é possível. Nada é pessoal. Eu digo que o cara vai lá, me passa a perna e não é pessoal? Não. Qualquer coisa, pode pensar. Quando eu falei isso, teve uma senhora que levantou a mão lá atrás, né? Quer dizer que se meu marido me trai, não é pessoal? Não. Eu não acredito. Vamos lá, vamos ver o que você acredita. Lembra dessa senhora? Foi difícil, né? Ficou brava comigo. Ela falou assim, você imagina que o seu marido, hipoteticamente, mas pelo visto não era hipoteticamente, decidiu às 7:45 da manhã, enquanto estava comendo aquela torrada, passando aquela geleia de morango, eu acho que eu vou trair minha esposa hoje. Eu vou fazer de propósito. Não porque eu queira. Só para infernizar a vida dela. Isso passa pela cabeça de alguém? Por que eu digo que não é pessoal? Nada é pessoal. Porque tire você da situação e coloque outra pessoa e veja se a pessoa se comportaria da mesma forma. Se comportaria? Então não é pessoal. Ah, mas meu chefe não me deu aquele aumento que eu merecia, deu para outro. Tira você, coloca a outra pessoa ali, ele faria diferente? Não. Porque ele quer agradar alguém que para ele é importante. Então é para ele. Todos nós, sem exceção, agimos positivamente. Positivamente não significa que seja bem ou bom. No meu interesse, todos nós buscamos uma coisa que Aristóteles dizia. O homem é um ser teleológico, ou seja, toda ação humana é voltada a um objetivo, ao atingimento de uma meta, de um objetivo, enfim, de algo que ele quer conquistar no futuro. E esse bem maior é a felicidade. Então, todas as nossas ações, sem exceção alguma, visam a minha felicidade. Ou seja, o que é melhor para mim. Isso não significa que seja bom, repito.
E nem que seja melhor. Mas tudo que eu faço, eu escolho pensando que é melhor ou menos doloroso, mais vantajoso, mais justo. E daí vocês colocam qualquer coisa. Desde enrolar alguém, matar uma pessoa, torturar. Quem faz qualquer uma dessas ações se justifica dizendo, eu acho que está certo, porque mereceu. Ou seja, isso, por incrível que pareça, pode parecer assim uma coisa que depõe contra o processo evolutivo, que depõe contra tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, mas não. É justamente o fato de querermos o melhor, mesmo cometendo erro, é que nós evoluiremos. A partir do quê? Da experiência. O fato de eu fazer alguma coisa, decidir algo, pensando que o resultado será bom, não garante que esse resultado seja bom, mas me garante uma coisa, haverão resultados. Dos resultados surgirá a experiência. Ou seja, quando eu faço alguma coisa, qualquer coisa, eu tenho um resultado, não tenho castigo, nem prêmio. Deus não é contador. Desculpem os contadores. Deus tem uma frase que eu acho maravilhosamente para colocar ela no lixo. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo totalmente. Deus não escreve porcaria nenhuma. Deus é editor. Ele publica. Deus nos dá folhas em branco para que nós, com o lápis do livre-arbítrio e com a borracha da reflexão, possamos escrever aquilo que nós achamos que seria um enredo melhor para a nossa história. E com a borracha da reflexão, a gente pode ter tempo de apagar e escrever outras coisas. Chega no final do dia, ou no final da hora, ou no final do minuto que antecede a ação, eu entrego as folhas na mão de Deus. E Ele, simplesmente, publica. Deus não escreve nada. Ele publica. Mas só que tem uma coisa, Deus é bom pra caramba. Ele está nesse negócio há muito tempo, tem uma experiência vastíssima. Depois que ele publica, ele ainda chega no dia seguinte, no momento seguinte, no segundo seguinte, e fala para você, olha, está publicado, já vai para o mercado. Mas, se você quiser, vai escrevendo uma nova versão. Aproveita os resultados da crítica, os feedbacks da vida, e faz as correções que você acha que deve fazer. Mas que você acha que deve fazer. Que eu publico de novo. E a gente vai tendo essa oportunidade de fazer novas edições de nós mesmos, a cada momento. A cada momento. E onde é que entra o outro? O outro é o nosso leitor. É o nosso crítico. O outro é o espelho que me revela a qualidade da minha ação, ou, pelo menos, me indica como é que eu estou indo. Não significa que todo crítico esteja certo, mas todo crítico sinaliza algo que pode me ser útil. Por isso a importância do outro na minha vida. O outro não determina a minha vida, mas o outro me favorece a experiência do atrito para que eu possa me mover diante do incômodo. Que coisa maluca, agora tem nó na cabeça, né? Vou falar para vocês estão sentados nessas cadeiras confortáveis, de plástico, que são confortáveis, elas são feitas de maneira ergonômica para poder cansar o mínimo possível. Só que se vocês ficarem muito tempo na mesma posição, ainda mais com a perna dobrada, vai parar a circulação. Certo? E aí o que vocês fazem depois de um certo tempo? Muda a posição, né? Se muda a posição, o que acontece? Vocês querem fazer a experiência para comprovar? O que acontece? Melhora. Hã? Melhora.
Não, mas se eu não mudar a posição, se eu ficar na mesma posição, adormece, né? Se você ficar nessa posição por 1 hora, pode ser que comece a dar cãibra. Se você ficar por 1 dia, pode ser que comece a dar problema na circulação. Se você ficar por 1 semana, vai ficar roxinho o pé. Vai ficar preto. 1 mês, já não está mais lá o pé. Certo? Por quê? Porque você não ouviu as sinalizações do corpo alertando para a necessidade da mudança. Correto? Portanto, todo e qualquer incômodo nos favorece a mudarmos de posição. Olha que coisa interessante. Doença, sogra. Não tem uma relação, tá? Cunhado desempregado, vizinho que gosta de tocar funk, né? Vendedor de carneiro, enfim, chefe chato, professor sem vontade de dar aula, carro que morre pela 3ª vez naquele dia que você está atrasado, tudo, conta de telefone que veio muito alta, qualquer coisa, né? Aparelho eletrodoméstico quebrou, não tem garantia, ou então a garantia fica em Pirapora do Norte, né? Tudo aquilo que nos incomoda nos convida a mudar de posição. Olha que coisa interessante. Por isso que nós devemos ser extremamente otimistas com tudo aquilo que nos acontece, não porque vamos fingir que a vida é bela e somente bela. Não, a vida nos traz situações para exercitar o movimento. E agora nós vamos chegar, nós temos ainda 3 horas mais ou menos, né? Então olha só. Eu adoro falar sobre isso aqui, melhor do que falar do suicídio, na outra hora, nossa, né? Mas enfim, olha só, imagine a seguinte situação, as nossas relações, na boa, vocês acham que a família foi constituída uma estrutura universal para ser o reencontro de almas afins? Só? Vamos imaginar, exceto alguns que talvez estejam aqui só estagiando na Terra, mas são espíritos evoluidíssimos, né? Todos, ou a maioria de nós, está aqui para aprender, um processo de aprendizagem. Portanto, nós, em vidas passadas, mas não só em vidas passadas, a semana passada a gente já pisou no carro de alguém, já tratamos alguém mal, né? Já ignoramos que aquele ser humano que está, aliás, aquela coisa que está do lado da caixa do supermercado, é um ser humano, não é o apêndice da máquina, né? Tem nome, às vezes o nome é até pitoresco, mas tem um nome, né? Mas a gente trata como se fosse uma coisa, né? E quando a menina está lá atrasada, a coitada está ali, não sei quantas horas, ela precisa sair do caixa para ir, não sei por quê, comer, ou ir no banheiro, aí a gente fala, justamente comigo? E aí fuzilamos aquela infeliz como se ela fosse a representação de tudo que dá de errado na nossa vida. E ela, coitada, aquilo ali, elas deviam ter passe de 5 em 5 minutos, porque a carga negativa que elas recebem. Eu já vi médio passista esculhambando com uma menina, médio passista, e estava indo para o centro. Olha só, deu um passe negativo na outra, acho que limpou todas as energias negativas, né? Aquele mata-borrão de uruca, e aí foi para o centro pensando em Jesus. Enfim, mas tem. Pô, já estou bem fechada de gente que foi fazer palestra, deixa pra lá. Aí chegou um irmão, vamos agora na família. Eu estava ali na frente dele. Oi, tudo bem? Quem é você? Aquele que você xingou, lembrou da minha mãe, não sei o que ela fazia. Já acontece, gente. Então vejam bem essa situação. Se a relação humana
é humana, independente de estar encarnado ou desencarnado. É aquilo que nos favorece o desenvolvimento das nossas habilidades, não só sociais, mas para que nós possamos crescer como indivíduo, né? Então, imagine só, lá em vidas passadas nós cometemos alguns deslizes, né? Quais? Coisa básica, né? Uma torturazinha dali, um assassinato dali, um estupro, uma coisa básica que se fazia sem o menor problema, porque todo mundo fazia. Era o kit, Idade Média. Todos nós fazíamos. Assim, gente, quem é que estava aqui na Idade Média? Os marcianos? Éramos nós. Ou a gente estava na fogueira ou acendendo. Na outra encarnação era o contrário, a gente revezava, né? Hoje eu vou fazer churrasco com chorinho. Pô! Quem chorava é quem estava na pira, e o outro lá só recolhendo lenha. Mas isso era o que nós fazíamos. Hoje a gente está mais light, a gente não põe o outro na fogueira, a gente faz fofoca. Verdade? A gente não queima as pessoas, a gente detona o nome delas. Né? A gente não tortura, a gente faz bullying. Né? A gente não decapita as pessoas, a gente corta as esperanças dela. A gente não mata a pessoa, a gente mata o tempo dela. A gente não rouba tesouros, a gente rouba a vida. Mas nós temos jeito, claro, se não tivéssemos, não estaríamos aqui, apostaram na gente, que a gente pode aprender, e claro que pode, e aprendemos com os erros. Então imagine o seguinte, nessa história toda, de tantos crimes, tantas coisas erradas, nós precisamos nos harmonizar, né? Ou seja, entrarmos em equilíbrio com as pessoas que nós ferimos, que nós magoamos, mas também que nos magoaram, que nos feriram. Bom, aí uma questão de logística, né? Imagine, se a gente tem logística aqui, imagina no plano espiritual, os caras estão muito mais à frente do que a gente, né? Os caras somos nós, né? Mas enfim. Imagine que se você quisesse corrigir um relacionamento trazendo harmonia, qual seria a maneira mais inteligente de colocar essas pessoas para se harmonizarem? Fazendo uma nascer aqui em Santos e a outra no Piauí? Colocando Skype entre elas? Vamos nos harmonizar assim? Né? Vamos colocar como vizinhos? Primeira oportunidade, casco fora. Poxa, Deus manja das coisas. Criou a família. A gente fala que um dos problemas maiores que o Espiritismo vem revelar, né, problemas, é a obsessão, né? Nós acreditamos piamente que existe uma maneira tranquila de minimizar o número de obsessores que temos. Tenhamos filhos. Muitos. Porque depois também vem os apegados. Noras, genros, netos, né? Se tivermos sorte, se formos bonzinhos, todos se encarnarão. O que é pior. Alguém convivendo com você, que você tem a oportunidade, entre as várias rotinas da vida, entre os vários acontecimentos, poder sensibilizar e ser sensibilizado, ou alguém que fica 24 horas por dia atormentado pela memória daquilo que foi feito a ele, querendo vingança. Então, vejam que até a obsessão ela tem uma utilidade, mas pode ser minimizada a partir do momento que eu encaro que, por exemplo, a minha família é um campo de batalha que pode se transformar num campo de cultivo de relacionamentos. E vai ser difícil. Não existe família Walton. Quem é rodado sabe o que eu estou falando. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, vovô. Lembra da série? Quem tiver, entra no YouTube e vê lá. Os Waltons. É a coisa mais patética que tem, mentirosa. Era uma família que morava na montanha
Lá na década de 30, nos Estados Unidos, em plena recessão econômica, todo mundo era feliz, não sei porquê. Mas enfim, eles iam comer castores, esquilos, né, essas coisas. E todo final da seriado era como? Era, a câmera ia se afastando, aquela casa na penumbra, aquela luzinha, né? E esses boa noite papai, boa noite mamãe, boa noite Helena, boa noite cowboy. Igualzinho aqui, né? Mãe, cadê minha calça? Não lavei, cadê meu tênis? Ah, tá todo furado, não sei o que. Apaga essa luz, moleque, desliga esse computador, você tem que acordar cedo. Assim, mãe, olha só, pegaram meu iPad. Portanto, essa é a família real. E é a família que vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Aí a gente entra, para não ficar muito tempo, senão vocês vão ficar dormindo. Tem um pessoal que está dormindo, mas vamos lá. Olha só para finalizar, né? Olha, 8h30 ainda está, né? Então tá bom. Quando vocês enjoarem, vocês falam, porque eu adoro falar. Ainda mais quando incorporo, que nem agora. É sério, gente. Pessoal, uma vez uma paciente que perguntou para mim, o senhor é médico? Eu falei, não, já passei disso, sou máximo. Claro, isso tem que ser humilde, mas não é também tem que, né? Olha só. Na realidade, o que acontece? A pessoa pergunta assim, o senhor sabe quem é o seu mentor espiritual? Eu falei, pô, tenho certeza. Depois de vários estagiários, porque não tinha nenhum que se candidatava, era só estagiário. Aí, graças a Deus, morreu Costinha. Então, veja só, eu tenho uma pessoa bem moral, tem que ter, né? Então, olha só, gente. Vamos entrar na questão, no cerne da questão, que é a questão do relacionamento. Né? Gente, na boa, tem um cara chamado Rubem, como é que é? Rubem, aquele cronista. Vou falar um negócio que o cara escreveu, eu não sei o nome dele. Rubem, não sei das coisas. Rubens Enival Filho? Não, isso aí é crítico, Esse não escreve nada, só mete o pau dos outros, Rubem, não sei o que, Rubem Braga, não sei. Rubem Alves, boa. Rubem Alves escreveu uma crônica inteligentíssima no modo dele. Ele falava que os relacionamentos humanos se dividem basicamente em dois tipos: tênis e frescobol. Alguém já leu essa crônica? Muito 10. Vocês sabem o que é um jogo de tênis, né? É um jogo chique, onde geralmente são pessoas bonitas, ou mais ou menos bonitas, que jogam, muito ricas, né? Mas é extremamente violento, traiçoeiro, sacana. Porque ele aposta, o jogo de tênis, ele aposta no quê? Sempre na vitória de um sobre o outro. Mas não é uma vitória qualquer. Você se faz uso de toda a malícia, de toda a cara de pau, para explorar justamente as fraquezas do outro. Você trai o outro, você faz aquela cara que vai dar uma raquetada daquelas bem, e aí pega, vem correndo esbaforido, se enrola na rede, né? Ou então faz aquele olhar, né, para aquele canto e joga a bola lá. Ou seja, o objetivo é enganar o outro e fazer com que o outro erre. Mas não é errar pouco, é errar muito. Se de preferência é que ele quebre a cara no chão. Esse é o objetivo. Humilhar o outro. Esse é o objetivo do tênis. E o objetivo do frescobol? Você já viu um frescobol? Já viram o pessoal jogando? Qual é o objetivo do frescobol? Acolher o adversário. E manter a bola no ar. É não deixar a peteca cair. Aliás, não é o adversário, é o parceiro. É o parceiro. No frescobol é um jogo cooperativo, cujo objetivo e a felicidade é não ter derrotados. Não tem. Todos vencem ou todos perdem. Mas ninguém perde. Porque o objetivo do frescobol é jogar a bola para o outro para que a bola se mantenha. E eu procuro identificar as fraquezas do outro, não para explorá-la, mas para poder compensá-la. Se ele não tem fôlego, eu não vou jogar a bola muito longe, e nem com muita força. Eu jogo na medida exata. E aí existe
toda uma perspicácia, uma inteligência muito maior que do tênis, porque você tem que se colocar no lugar do outro e dar a bola para ele fazer uma sacada maravilhosa. E aí você acolhe aquela bola e se por acaso teu parceiro erra, você se sente culpado. Porque você jogou muito forte. Jogou de uma maneira que o expôs. Que não explorou as capacidades dele, as deficiências que você não enxergou. O que isso tem a ver com relacionamento? Como dizia o nosso cronista, nós ou jogamos tênis ou frescobol com todas as pessoas. Todas. Parentes, até aquelas que nós dizemos que amamos. Cena, 7h30 da manhã, 7h30 não, porque eu acordo bem 6h15. Aí chega, eu olho a cesta de lavar roupa e vejo aquela camisa linda, maravilhosa, laranja, adoro laranja, que está lá para lavar. Adivinha o que eu falo do banheiro? Querida, me traz aquela camisa laranja que eu gosto muito. Aí, olha o tênis. Pô! E ela estava lá. Mas eu não lavei. Pô, tá bom, pega qualquer uma. Eu tenho um funcionário. Eu sei que o cara é lento. Ou seja, ele tem uma velocidade inferior àquela que eu desejaria que tinha. Pois é para ele que eu vou dar o trabalho que precisa ficar pronto hoje. Por quê? Tênis. Eu jogo com mais força que ele pode suportar. Eu tenho uma situação que tem uma pessoa que fica apavorada toda vez que tem um problema para resolver. Eu pego, aumento o problema. E quando ele vai chegar, eu falo, você está nervoso por quê? Eu chego para uma pessoa que realmente é tensa e falo, eu vou espezinhando, e quando ela pega a calma, calma, não é para tanto. Aí faço cara de Chico Xavier, falo que nem Divaldo. É verdade. Né? Nossa, você nem parece espírita. Né? Então, esse é o tipo tênis. Eu sei que ninguém faz isso aqui. Mas então, gente, na realidade, a proposta desse bate-papo é nós fazermos uma reflexão. Será que não compensa jogarmos mais frescobol? A camisa laranja, pô, meu amor, caramba, a camisa, eu queria aquela, mas tudo bem. Dá para você lavar amanhã? Ah, tá bom, porque dá tempo. Eu joguei a bola de acordo com a possibilidade. Olha, eu preciso desse trabalho o mais rápido possível. Quando é que você pode me entregar? Ah, eu acho que amanhã, porque eu preciso para hoje. O que você me sugere para poder fazer isso? Frescobol. Dá mais trabalho? Muito mais, exige muito mais da gente. Tá? Só que o que nós ganhamos com isso? Muito. Nós ganhamos a nossa evolução. Nós acabamos com os nossos problemas. Nós mesmos. Agora a gente pode continuar dizendo que o problema está no outro. A gente pode continuar procurando médico, psicólogo, médium, tomar passe. E tem gente que vem no centro, eu já fiz muito disso, vou tomar passe pelo meu marido. Não. Eu vou ter que tomar passe pelo meu filho. Não. Tome passe para você. Peça todas as energias, forças para que você possa superar as suas limitações para lidar com a situação que é externa a você. Porque elas vão continuar. Pô, mas quer dizer que o sujeito vai continuar infernizando? Não. Ele vai continuar existindo. Se você vai ser infernizado ou não, as coisas voltam. Teve uma amiga que outro dia falou assim, nossa, eu vi uma missa outro dia, ai, eu achei um horror. Aquele padre conseguiu me irritar.
Ele conseguiu tirar do sério. Imagina você, ele estava falando que esse negócio de encarnação é tudo uma besteira. O cara tem a ousadia de falar aquilo. Eu fiquei mal, caramba. Nossa, ele conseguiu estragar meu dia. Peraí, você está na igreja dele. Você está ouvindo aquilo que você acha que ele está equivocado, que você tem certeza, e você fica irritada com ele. A irritação é sua, não é dele. Ele só está fazendo aquilo que ele acha que é o melhor. Um dia, ele vai entender, e você também, porque não está pensando que ele tem todas as respostas. Não temos não. Não temos não. Então, gente, é isso aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quem vai ficar na registrado? Nossa, isso aqui vai dar royalties. Algum comentário, gente? Por favor, eu fico até inibido, para dar a impressão que enrolei todo mundo legal, né? É complicado, né? Diga. Até onde é que o problema? Sim. Nós temos que assumir toda a culpa. Nós temos que viver toda a responsabilidade. Bom, vamos entrar na culpa. Até onde a gente deixa de ter a culpa? Até onde? Até onde você usa um termômetro? Qual a utilidade do termômetro? Para quê? Se for temperatura corporal, isso é horrível. Vamos dizer o seguinte. A culpa, ela tem a mesma importância do termômetro. Ela serve tão somente para indicar que algo de errado, ou de inesperado, ou de não desejado aconteceu. Isso é a culpa. Então ela serve como indicativo, como termômetro. Ele indica que tem alguma coisa errada com o meu corpo. Mas o termômetro ele não fala mais nada. Ele não dá qual é a doença, não diz quando começou, qual o tratamento, quanto tempo vai durar, o que você tem que fazer. Nada. Ele só te indica que tem algo que não bate e que você tem que agir. Como? Ou tomando um remédio, caso você tenha já experiência que possa te dar segurança por saber qual é a causa, ou te indica que você deve procurar a ajuda de alguém que possa te dar esse socorro, mas também indica outras coisas, te leva à reflexão para ver o que você acha que aconteceu antes para ter causado aquilo. Mas a vida continua. Porque se você ficar olhando para o termômetro, a febre não baixa. Como também não baixa se você ficar preso à culpa. Não baixa o teu sofrimento. A culpa, ela deve ser substituída o quanto antes por ação. E ação tem uma palavra que identifica bem: responsabilidade. Nós não devemos assumir culpa nenhuma, porque a culpa é cômodo. Pode parecer estranho, né? Como pode ser a culpa ser cômodo? É cômodo. Sabe por quê? Eu acho que eu já falei isso aqui num outro dia, na primeira vez que eu vim aqui, mas faz tanto tempo que o pessoal deve ter esquecido, então nem lembro. Foi ano passado, então, nossa, o pessoal já deixou aquele centro, mudou de centro, né? Foi para outra região, né? Então, na realidade, gente, acontece o seguinte: nós fizemos uma palestra uma vez sobre culpa, né? Superando o sentimento de culpa. Nós acreditamos e defendemos essa ideia, e não porque seja nossa, muita gente já pensou a respeito, que o sentimento de culpa, ele tem realmente uma serventia, como um alarme que soa. Só isso, mais nada. O sentimento de culpa tem uma validade muito restrita, como mussarela fresca. No dia seguinte você joga fora, porque senão vai dar problema. Veja só, se entra uma criança aqui jogando bola e derruba aquele vaso e quebra, como é que essa criança fica? Se ela for uma criança envergonhada, e se ela tiver pais enérgicos, com medo, certo? Assustada. E aí ela começa um processo de ansiedade e de angústia por conta do que virá como punição, ok? Porque está escrito, e não é no livro de Deus, mas está escrito em algum lugar, foi escrito e repetido, reimpresso tantas vezes ao longo das nossas várias encarnações, que todo erro deve gerar sentimento de culpa, e toda culpa é punida.
E somente a punição pode trazer alívio da consciência. Por incrível que pareça, o perdão não processa esse alívio. A criança pequena, se ela quebra alguma coisa e você, logo em seguida, dá um tapinha no bumbum, ou põe ela de castigo, fala, você vai ficar aí uma hora, ou você não vai comer hoje no McDonald's, você não vai jogar videogame, você não vai assistir Zorra Total, meu Deus. Mas enfim, o castigo que você der para ela tem o valor do quê? De uma punição, certo? Como é que a criança age depois que foi punida? Alívio. E o que ela faz logo em seguida? Volta a viver. Brinca e quebra outro vaso, inclusive. Até porque existe um valor pedagógico que nós acabamos de fazer. Meu filho, é o seguinte, hein? Agora você aprender a regra do jogo. Todo erro vai gerar culpa. E toda culpa só vai ser aliviada se você for punido. Portanto, uma besteira, uma palmada. Zera a conta e você pode continuar fazendo besteira. Porque é assim que funciona. Veja, a criança, ela aprende que ela sobrevive a um tapa. Portanto, o preço a pagar é o sofrimento que passa. Imagina essa criança que quebrou o vaso, se eu chegasse e falasse para ela assim, você pensa que eu vou te castigar? Não, você vai falar para o seu pai quando ele chega hoje à noite. Como é que fica? Você faz alguma coisa? Da agora até a noite? Nada. É capaz de limpar a privada com uma escova de dente. Vai engraxar todos os sapatos. Vai fazer tudo. O que for possível. Mas você fica paralisado. É o que a culpa faz. Aí, você fica e chega à noite, o pai cansado. Aí a mãe, olha, quebrou aquele vaso não estava cinza da tua mãe. Né? Aí o que acontece? A criança está ali apavorada, porque já está aquela tensão acumulada o dia todo. E aí o pai fala, eu estou cansado, eu vou dormir amanhã, eu converso com ela. Ela não dorme, ela tem pesadelos, diarreia, tudo. E aí acontece o pior, o impensável da tortura. O pai no dia seguinte é promovido. Vamos comer uma pizza todo mundo. O meu castigo. Como é que fica o meu castigo? Não tem. E fica um débito enorme, um buraco. E aquele castigo que não veio. Pode ter certeza. A criança vai fazer qualquer coisa para ser punida. Por quê? A lógica é perfeita. Quando eu sofro em decorrência do problema que eu causei, eu zero. Toda a nossa sociedade é estruturada assim. Errou, pagou a multa, zerou. Você tem dinheiro para pagar uma multa? Ufa, estou livre. Para quê? Para fazer de novo errado. Por quê? Porque não há um investimento na responsabilidade. Isso dá trabalho. E outra, não é vantajoso para alguns. Enquanto houver o sentimento de culpa permeando a nossa sociedade, as pessoas vão precisar de gente intermediando o castigo. É o padre, é o médico, é o mentor, é o psicólogo. É qualquer um que possa servir. Ah, você tem moral, fala, pega o mentor, vai. Eu estou precisando, vem aqui, pede, né? Faz prece para mim, a tua prece é mais forte. Vai lá na igreja, o padre rezar para você. Vai no psicólogo, você vai ter que dar um jeito na minha vida, não vai? Por quê? Culpa. A culpa te coloca prisioneiro do intermediário, não é nem de Deus, é do intermediário, que ele faz gato sapato de você, porque ele sabe do esquema, ele sabe que você anseia por uma punição. Daí vem pessoas que escolhem sofrer para poder antecipar o mais rápido possível o sofrimento, de maneira a zerar a conta, porque a lógica não é só para uma criança de 5 anos, é para um adulto reencarnante. Imagina, eu fiz coisas erradas lá na vida passada. Pô, qual é a lógica? A lógica certa é aquela, eu venho, eu reencarno para poder assumir as responsabilidades das minhas atitudes e encarar de frente resultados, não castigos. Não é aquela mulher que é meu castigo, meu filho que é meu castigo, meu emprego que é meu castigo. Não, resultados de escolhas, conscientes ou inconscientes.
Quando eu assumo isso, a vida não é punição. Existem dificuldades a serem superadas, mas aí eu prefiro a culpa. Porque a culpa é o caminho mais fácil. É baixar a bundinha para tomar o tapa. E tem gente que passa uma encarnação, 2, 3, tomando tapa, porque é melhor. Porque tomando tapa, eu não tenho que mudar. Por isso que a gente não tem que assumir culpa, a gente tem que assumir responsabilidade. Não, a minha responsabilidade. Exemplo prático. Eu estou estacionando meu carro aqui na frente do centro, aí eu vou fazer uma manobra e quebro a lanterna de um carro atrás do meu. É uma BMW. E o meu carro é uma Brasília amarela. Como é que fica? Pego devagarzinho, saio com o meu carro, estaciono 2 quadras, estou livre. Só que quando eu vou olhando, vou voltando para o centro, eu vejo que tem um monte de gente na janela. Será que alguém viu fazendo isso? Aí eu estou aqui fazendo a palestra, aí entra um cara, dá licença, eu queria falar com... Falei, o cara, o dono da BMW. Eu queria saber quais são os dias que tem curso aqui. Aí eu saio daqui do centro, olhando assim, né? Aí eu quero falar com o senhor, viu? Eu falei, meu Deus, eu dono da BMW. O senhor esqueceu o seu aparelho em cima da mesa. Ah, tá, obrigado. Aí chega em casa, toca o telefone. Nossa, eu sou o dono da BMW. Aqui é da revista Veja, se eu gostaria. Não quero assinatura nenhuma. Gente, isso é culpa. Agora imagina só. Eu quebrei a lanterna, pego meu cartãozinho, aquele que sobrou daquela mulher que eu entreguei os 5, né? Aí eu falo assim, olha, por favor, entre em contato, infelizmente quebrei sua lanterna. Eu sei que eu não vou ter dinheiro, mas vou colocar lá. Aí o cara vai ligar para mim, pô, você quebrou minha lanterna? Tá, eu quero dizer o seguinte, eu lamentavelmente estou desempregado. Não, então, eu trabalho, enfim. Agora eu sou psicólogo, sou professor, pronto, pior ainda, né? Aí, pô, tem professor aqui, só até Deus te abençoe. Desde que me estou maravilhosa, eu tenho essa coragem. Mas olha só, mas veja bem, aí eu pego e deixo lá. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu me comprometo a assumir a responsabilidade. Vou te pagar R$5 durante 20 anos. É o que eu posso oferecer. Pô, vai tomar banho, não sei o quê. Vai, pô, tudo bem, mas eu não fico com culpa, porque eu assumi a responsabilidade. Essa é a grande diferença. É duro a gente aceitar isso. Pô, o dia que nós aceitarmos, eu fico desempregado, ninguém vai procurar terapeuta. Mas não, ainda tem um tempo, não, tem um bocado de gente que não sabe essa história, então antes de conta, né? Tem outro capítulo ainda. Então, gente, a questão é muito, olha, gente, pode ser muito banal, mas é isso mesmo. Se você conseguir entender isso, introjetar isso, que nada é contra você. Primeiro, nada é pessoal. Você erra por uma condição natural de aprendizagem. Porque ninguém aprende com acerto, gente. A gente faz a prova, tá lá, 10 questões. Aí te recebe, tirei o 7. Para onde é que você volta a tua atenção? Para o certo? Para o errado. Se você quiser aprender. Se você estiver satisfeito, você continua tirando 7, ou menos que 7. Mas você vai lá e pergunta, olha, está errado o que aqui? Não foi Colombo que descobriu o Brasil? Não foi. Foi Cabral. Cabral? Tem certeza? Caramba! Pô, não sabia. Legal. Aprendeu. Aprendeu por quê? Porque o resultado, prova, não é um instrumento sádico de professor para torturar o outro, mas é para simplesmente nós termos um feedback, para sabermos exatamente em que nível está a nossa compreensão. Esse é um dos pressupostos. Outro, eu sempre faço tudo melhor. Outro dia desse, eu fiz uma palestra sobre suicídio, veio uma pessoa lá no centro, falou assim, nossa, o senhor falou um negócio, eu estava pensando em matar, por quê? Aí ele falou o motivo. Foi um bate-papo de meia hora. Eu não convenci ele, só mostrei evidências de que aquilo que ele acha que ele fez de errado, hoje, foi a melhor coisa naquele momento que ele decidiu. Mas o fato de ele ver hoje como erro é maravilhoso.
Sinal de que ele aprendeu. Porque senão ele estaria cometendo as mesmas coisas. Então, quando a gente percebe isso, aí a gente vai ter que ter coragem com uma coisa, gente. Isso não tem jeito. A gente tem que largar o vitimismo. E para largar o vitimismo não é fácil. Porque ele nos dá lucro, nos dá ganhos maravilhosos. Quando eu sou uma vítima, eu coloco o problema fora de mim. Foi o outro que está fazendo isso comigo. E como está fora de mim, não cabe a mim mudar. A solução é vir de fora. Quando eu assumo que a vida, não, porque a vítima ela também usa da ideia do castigo. Então aquele papo, eu devo ter aprontado muito na vida passada. Não, só o suficiente. Para ter a vida que tem hoje. Não como castigo, mas como resultado. Não existe castigo, não existe. Não existe. Assumir isso é assumir a responsabilidade e não culpa. Se eu tenho, meu relacionamento está uma caca. Por quê? É só culpa minha? Não, não é culpa, é responsabilidade de todos. Responsabilidade. Mas o que eu faço então? Faça o seu melhor. Decida, mas não se iluda. Não coloca no outro. Sabe, o outro não é o problema está em mim. Pô, mas não tem jeito, o outro só me apoquenta, só me inferniza. Não, mas o problema foi a tua falta de senso quando escolheu o outro. Isso é resultado. Mas dá para mudar o jogo? Dá. Vou me separar, vou deserdar, vou pedir as contas. Não importa o que você decida, mas decida por você. Eu atendi um tempo atrás um jovem que ele chegou para mim, usuário de drogas, e ele falou assim: doutor, eu estou vivendo com uma pessoa que também é usuário de droga, e a gente está nesse relacionamento, um sustentando o outro. E é difícil, gente, muito difícil para ambos. Só que a minha esposa, que eu deixei lá atrás, nós temos um filho, aliás, 2 filhos, ela veio me procurar e dizendo que vale a pena tentar de novo pelos nossos filhos. O que o senhor acha que eu devo fazer? E agora? O que a gente fala? Eu falei: decida, não pelos seus filhos, não pela sua companheira, não pela outra. Decida por você. E assuma, na boa, com coragem, os resultados da tua escolha. Porque você pode decidir ficar com a tua companheira, dizer tchau para a tua família, e a tua ex-esposa encontrar um parceiro muito bom que dê a eles um pai que eles merecem, que eles precisam. Mas pode ser o contrário, você pode decidir ficar com a sua família e reconduzir todos a uma superação. Gente, não existe o certo ou errado. Vocês sabem aquele rapaz que assassinou 12 pessoas no cinema, lá na pré-estreia do Batman? Dizem, não sei se é verdade, que 2 anos antes ele pensou em suicídio e fez terapia. E o terapeuta convenceu ele a não se matar. O terapeuta agiu certo ou errado? Não cabe, não dá para a gente saber o que é. Porque já dizem, né? O resultado das coisas em mim, eu assumo. São resultados em mim, que vão trazer outros resultados e novas escolhas. Mas o resultado na vida dos outros eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Eu posso estar fazendo hoje aqui um desserviço. Falando de tudo isso, bonitinho, vocês estão se divertindo e de repente saem daqui e tomam uma decisão na vida de vocês que vai trazer reflexos negativos na vida dos outros. Olha só. E aí? Como é que eu fico? Não dá para saber. Sabe quem tem que se conter? Tem que se contentar? Temos que fazer o nosso melhor. Só isso.
O nosso compromisso tem que ser com o melhor. Qual é o melhor que eu posso fazer agora? É esse. Pode ser que daqui a uma hora eu pense de novo, puxa, eu poderia ter feito diferente. E faço diferente. Mas é só esse compromisso. Jesus e todos os mestres que aqui tiveram, eles mesmos, a boca deles, jamais disseram, sejam bons, sejam melhores.